Ah, Paulo, eu penso que são várias pessoas, não tem só uma, porque eu tenho tantos encontros, tantos bons encontros na minha vida que, que vão me ajudando a me constituir quem eu sou, sabe? Então, assim, muitas pessoas, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje trago aqui uma convidada muito especial, a psicóloga Daniela Cáceres. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço e vamos começar já perguntando como que era a Daniela, né, a sua origem, desde a sua infância, como que é a Daniela? A Daniela pequena, É a criança, Daniela pequena. Isso. eu sou de Ourinhos. Eu nasci em Ourinhos e nunca saí da cidade, nem para estudar. Minha faculdade eu fiz aqui também. E eu sou, eu, Ourinhos, estado de São Paulo, não é? sim, interior de São Paulo, divisa com o Paraná. A minha cidade faz divisa com Jacarezinho, que já é estado do Paraná. E uma cidade pequena, mas uma cidade gostosa. E eu tenho um irmão, né? Então, é um irmão mais velho, que eu gosto muito. E eu pequena, deixa eu pensar como eu era pequena. Eu era mais tímida do que eu sou hoje. As pessoas acho que não sabem que eu sou tímida. Você sabe que eu sou tímida, Paulo? Eu era mais tímida. Eu era uma criança que não era muito arteira, assim, eu sempre fui mais quieta, assim. Gostava muito de estudar, sempre fui bastante estudiosa, né? Com com poucas amizades, mas amizades muito sólidas. Isso continua, assim. Eu tenho amigas, assim, de... Muitas amigas, algumas amigas de infância, assim, que são minhas amigas até hoje, assim. Acho que essa é a Daniela pequena, Daniela criança. E no período de escola, você falou que era estudiosa, gostava de estudar. É, tinha alguma professora, algum professor, algo que te chamava atenção já desde a infância? Sim, eu sempre fui, assim, bastante observadora e eu sempre tive muito boa memória. Então eu lembro, e a gente fala, né, na psicanálise que a memória ela é afetiva, né? Então, quando a gente é afetado, né, afetivo no sentido de ser afetado, a gente lembra bastante das coisas, né? Então, eu me lembro muito dos meus professores, de como eles eram, do nome. Então, eles sempre foram muito importantes assim na minha vida. Até nesse último Dia das Crianças que passou, eu publiquei no meu Instagram um recadinho de uma professora minha da terceira série. Foi minha professora da terceira e quarta série. Eu tinha um caderninho que eu pedia para as pessoas. Eu comprei um caderninho e eu invoquei que eu queria que as pessoas deixassem um recado para mim. E daí eu lembrei desse recado dessa professora, assim. E sempre me marcaram muito, assim. E tive, assim, bons professores que eu acho, né, que eu senti que eram bons, principalmente de português, de matemática. Então, sempre foram disciplinas que eu sempre gostei muito por conta dos professores, né? Isso acontece bastante, né? Então, acho que Exatamente. o gosto por humanas, assim, acho que vem desse afeto pelos professores de português, de que eles foram, assim, marcando na minha vida. E é muito comum a gente, quando criança, quando jovem, gostar de matemática ou de português, ou de repente dizer você é professor de história, gosto de geografia, de ciências e tudo mais. E psicologia surgiu quando? Como que foi essa história? Qual foi a primeira vez que você se deparou com essa palavra, com essa profissão? Você se lembra?
primeira vez, não me lembro, mas a psicologia ela sempre foi presente na minha vida, porque eu tenho duas tias que são psicólogas, e são duas tias muito queridas. Mas na infância eu ouvia falar, né, da psicologia, da tia psicóloga, mas eu não sabia o que era ser psicóloga, mas eu tinha. Isso também é afetivo. Eu tenho duas tias que são psicólogas, e são duas tias que eu sempre gostei muito, que sempre admirei. Então, isso de alguma maneira já estava dentro de mim. Mas quando chega aquela época de prestar vestibular, a gente não sabe, né, o que é ser um psicólogo, nem o que é ser um professor, mesmo que a gente tenha tido professor a vida toda, né? E daí eu prestei várias coisas, assim, eu prestei vestibular para psicologia, pedagogia, fisioterapia, porque meu irmão é fisioterapeuta, já estudava na época, nutrição, prestei várias coisas, assim, e sem saber, não era, psicologia é o que eu quero fazer. Não, eu achava várias coisas legais. Mas a psicologia, a vida me levou para a psicologia, foi para onde o vento me levou, assim, foi o que deu certo. Sim. Agora, te levou como? Teve algum sinal? Teve algum acontecimento especial que, de repente, você falou, olha, vou tentar por aqui. O que aconteceu é que eu fazia assim, eu fazia cursinho na época, então eu terminei o meu colégio com 17 anos. E daí eu fiquei um ano sem estudar. Fiquei um ano sem estudar? Fiquei um ano sem estudar. E daí, com 18 anos, eu comecei a fazer cursinho. Eu já comecei a fazer cursinho pensando que eu queria psicologia, já mais firme nessa ideia. Não sei por quê, não sei. Mas querendo fazer psicologia. E daí, no colégio que eu fazia cursinho, é uma fundação que tem aqui em Ourinhos. Então, a fundação ela tem um colégio e tem uma faculdade, que hoje é uma universidade, chama Unifil. E daí eles passaram oferecendo a inscrição do vestibular gratuito para os alunos do cursinho. E eu não pensava em fazer, eu queria, né, prestar uma faculdade jovem, né? A gente quer prestar uma faculdade pública, a gente imagina que a faculdade particular não é boa, a gente tem alguns preconceitos, né? Imaturidade. E daí eu falei assim, vou fazer, porque é gratuito. E o curso de psicologia tinha, assim, acabado de chegar em Ourinhos. Tinha a primeira turma, estava lançando a segunda turma. E tinha um preconceito de faculdade particular, uma coisa imatura, mas também tinha uma questão financeira. Eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular. Então, eu tinha que passar numa faculdade pública. Jacarezinho tem pedagogia, tem fisioterapia, então eu precisava né, tem psicologia, eu precisava passar numa faculdade pública. E daí eu fui fazer o vestibular. E passei, né, faculdade particular, só que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. E eu não ia fazer. Eu fui fazer o, o vestibular, assim, por fazer. Eu não tinha dinheiro. E daí, a coordenadora do curso me ligou, falando assim, olha, essa é a primeira turma que a gente está formando de manhã, e não deu o número de pessoas. Então, a gente vai começar só com 2 dias na semana. Então, a gente só pagaria referente a 2 dias de disciplina, não a 5. E daí eu falei, eu vou tentar, porque eu quero tentar. E não tinha dinheiro, não tinha como. Mas eu fui com a cara e com a coragem. Falei, não, alguma coisa vai acontecer. E comecei a fazer. E era um valor bem irrisório, assim, comecei a fazer. Daí um dia passaram na sala da faculdade, perguntando se alguém tinha vontade de fazer estágio na faculdade. Porque a faculdade ela tinha vários estagiários. E eu fui e me cadastrei lá para fazer estágio na biblioteca. E daí, eu trabalhei 2 meses na biblioteca. E lá eu conheci o meu marido, né? Foi lá que eu comecei a namorar o William e a gente se conheceu lá. Ele trabalhava na biblioteca, a gente trabalhou 5 anos juntos, assim, no mesmo balcão. E daí eu entrei para trabalhar na biblioteca, trabalhei por 2 meses e eles mandaram todos os estagiários embora da faculdade, porque não estava, assim, acho que tinha muito estagiário em área diferente da que fazia a faculdade, tinha uma coisa assim. Só que para mim foi muito bom, porque
contrataram algumas pessoas que faziam estágio, e eu fui uma das pessoas que fui contratada. Então, eu trabalhei 2 meses como estágio, e as pessoas demoravam, tipo, meu marido, ele trabalhou 1 ano como estagiário para ser contratado pela faculdade. E eu trabalhei 2 meses, voltei como funcionário e ganhei uma bolsa, porque funcionário da fundação ganha bolsa de estudos. Então, eu fiz a minha faculdade toda trabalhando na biblioteca com a bolsa da faculdade. Então, foi uma coisa, assim, incrível que aconteceu, assim. Ganhou a bolsa e ganhou o marido. Ganhei a bolsa e meu marido. E eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com praticamente 18 anos. A Júlia nasceu, eu fiz 18 anos. Então, quando eu comecei a faculdade, eu tinha uma bebê. Ela tinha 7 meses quando eu comecei a faculdade. Então, isso também foi uma coisa muito legal na minha vida, porque como eu trabalhava na faculdade, tem o colégio, né, que eu falei que é da mesma fundação. Então, os funcionários da faculdade tinham a bolsa integral de faculdade e 50% no colégio. Então, eu tive a oportunidade de, desde o início dos estudos da minha filha, colocá-la numa escola particular, né? Que era algo assim, eu sempre estudei em escola pública, era algo assim que eu sempre sonhei também, colocá-la numa escola, né, bem bacana que tem aqui em Ourinhos. E a minha filha hoje tem 15 anos, ela está no primeiro ano do ensino médio desse colégio. Então, a vida toda, né, ela estudou nesse colégio. Então, assim, ganhei muitas coisas com a FIU, né? Eu sou muito grata à minha faculdade, à instituição, né? Ela me ofereceu muita coisa boa, muitas oportunidades. E foi de uma fé, né? Total, total. Se lançou. Total, muito apoio, né? Assim, a minha família é muito presente, assim, então, não, alguma coisa vai dar certo, tem que dar, né? Alguma coisa tem que acontecer. E aconteceu muita coisa boa, assim, é um lugar que até hoje eu vou assim, eu sinto uma saudade, não é saudade de ter aquilo hoje, né? Mas é saudade daquele tempo, que foi um tempo assim muito bom. E trabalhar na biblioteca, a biblioteca é um ambiente incrível, ela é uma realidade assim que a gente não conhece. Então, assim, trabalhar numa biblioteca é muito legal, é muito bacana. Então, é uma nostalgia, assim, né? Uma lembrança, uma Sim, recordação, uma lembrança boa, né? sim, muito boa. E, bom, eu nem vou perguntar se não fosse psicólogo o que seria, ou se você quiser responder, fica à vontade. Olha, hoje eu não consigo imaginar o que eu seria. Você me conhecendo, você não queria nem perguntar isso, né? Porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Agora, tem uma questão importante nessa história do curso de psicologia. São tantas linhas, são tantas abordagens, por que foi para a psicanálise? Eu acho também por conta de professor, de admirar o professor. Na minha faculdade, o que tinha muito era psicanálise e psicologia social. Então, por exemplo, a psicologia comportamental tinha algumas disciplinas, né? Então, tinha alguns professores, tive professores bons também da psicologia comportamental, mas acho que as eram assim muito show, assim, eram apaixonantes. E daí foi isso, assim, foi fazendo muito sentido, né, a psicanálise. Bom, psicanálise, biblioteca, leitura, arte, música. Além disso, você tem um projeto, tem uma, uma escola. Como que é? Me conta essa história. Claro. Mas antes de falar disso, né, você falou de arte e música, né? Eu pulei Sim, um pedaço importante da minha história, né? Que você falou da Daniela criança. Apesar de eu ser tímida, né? Eu tive muitos desafios, assim, que me ajudaram a me constituir hoje, porque os meus pais têm uma escola de música. Então, eu fui uma criança que cresci dentro de um teatro municipal, porque todo ano tinha, né, tinha as apresentações.
Então, isso é uma coisa legal que eu não falei, assim, não pensei em falar. Que isso me constitui bastante, assim, a psicóloga que eu sou hoje, essa questão de gostar de falar, de gostar de fazer vídeo, de fazer texto, porque eu acho que eu treinei muito isso do público, né, quando eu era criança. Foi uma coisa muito gostosa, assim, que eu vivi, das apresentações, né, muito bacana. E que tudo isso eu penso que me trouxe, né, a construir, a criar o Vila Ser, que foi essa sua pergunta, né? Sim, Que eu sou psicóloga, né? A clínica, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, mas a clínica, ela tem uma conversa com o empreendimento, né? Então, eu acho que eu posso dizer que eu sou empreendedora também, sim, além de psicóloga, né? Porque desde a faculdade, por conta de ter que criar para poder estudar, né? Por não ter muita grana para poder investir em curso e tal, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? A internet ela não era tão em alta assim, né? Não estava do jeito que é hoje. Então, na faculdade, eu tenho uma amiga e a gente se virava nos 30 para conseguir estudar. Então, a minha mãe tinha escola de música, a gente combinava com os professores, a gente queria estudar Foucault. Daí a gente falava pro professor, você dá um grupo de estudo, né? Até hoje eu sou assim, né, Paulo? Isso é desde a faculdade, cheio de organizar os cursos. Eu sim. falei assim, professor, você topa fazer um grupo de estudos de Foucault? Ah, topo, tal. Daí eu organizava, eu e a Aline, essa minha amiga, a gente organizava o grupo de estudos, a gente vendia o grupo para as outras pessoas, fazia nessa escola de música da minha mãe, que tem uma sala de teoria, né, e tal, com carteiras e tal. Daí a gente fazia o grupo, a gente não pagava, porque a gente organizava, a gente pagava o professor, recebia dos alunos, pagava o professor e fazia o grupo. E a gente fazia isso durante a faculdade. Daí, depois que a gente se formou, cada uma, né, foi trabalhar em uma instituição. Eu trabalhei na PAI, na PAI daqui de Ourinhos, antes de montar a clínica. E durante a clínica, no começo da clínica, eu ainda trabalhava na PAI. E a gente se reencontrou, junto com uma outra colega também. E a gente começou a fazer cursos e oficinas lúdicas com famílias. Então, são momentos assim que a gente marca e a gente organiza um dia de brincadeira com a família com coisas muito simples, né? Para falar da questão do desenvolvimento infantil, da importância, né, do olhar para o desenvolvimento psíquico da criança. E a gente começou a fazer isso no consultório da Aline, essas oficinas. Ia organizar curso e tal. E daí a gente ficou com muita vontade de fazer mais isso. E daí foi assim que nasceu o Vila Ser. A gente criou esse espaço de desenvolvimento humano em sociedade. Hoje a Aline não é mais minha sócia, eu estou no Vila Ser como gestora, né? Só eu. Mas hoje o Vila Ser, ele é esse lugar, que ele não é uma escola. O Vila Ser, ele é um espaço. E nesse espaço, ele tem a clínica. Então, hoje, nós somos... aqui é uma casa, né? Então, eu estou aqui no Vila Ser. É uma casa muito gostosa, que tem jeito de casa, né? Não tem uma cara de consultório médico, assim. Tem um clima de casa, de aconchego. E tem várias clínicas que acontecem aqui. Então, nós somos em 3 psicólogas hoje, 2 psicopedagogas e 2 fisioterapeutas. Então, são pessoas, assim, que estão aqui, que eu acredito muito no trabalho, foi muito gostoso. A gente a gente fala que nós somos uma família, a gente brinca que nós somos a família Vila Ser. Então, cada um tem sua sala, a gente atende, e para além disso, eu brinco que o Vila Ser ele é uma clínica ampliada, porque tudo que a gente tem vontade de fazer, que tem a ver com desenvolvimento humano, a gente faz. Então, eu tenho uma parceria com uma outra amiga que a gente faz pré-natal psicológico, trabalha com essa questão, né? Grupo de mulheres, né? De mães em puerpério. Então, a gente faz roda de conversa, a gente faz grupo terapêutico, a gente organiza palestras para a comunidade, promove cursos. Então, tem um curso e a gente faz tanto a gente daqui quanto em parceria com outros colegas, né? Então, é um espaço de desenvolvimento humano, não só da saúde. A gente gosta muito dessa conversa com a arte.
Acho que é mais ou menos isso que é o Vilaceiro. O Vilaceiro é grandão, assim, cheio de possibilidades. E é muito interessante porque ouvindo você falar toda a sua história, é interessante como a gente vai trazendo várias experiências e tudo isso vai ganhando uma forma, tudo isso vai tomando um caminho, né? E o Vilacer é uma casa, você falou, é uma casa, mas ela cresceu tanto que se tornou uma vila. Ela é uma vila, ela não é só uma casa, né? Não, e é tão legal isso, a gente tem uma logomarca, né? Uma identidade visual. E quando a gente foi criar o nome, né, que surgiu o nome Vila Ser, foi a Aline que criou o nome Vila Ser, em referência a esse termo vir a ser, que eu amo, né, adoro esse termo. E daí a gente falou para o artista que desenvolveu a identidade visual, olha, o nome é Vila Ser, a gente está pensando nisso, e queria que você desenvolvesse uma logo para a gente. E a logo é uma casa. E ele faz a identidade visual e ele explica, ele conta o processo criativo dele, é muito interessante. Ele conta o processo criativo dele e ele fez um texto falando o que era o Vila Ser, por que ele tinha feito a logo. E ele captou perfeitamente o que a gente gostaria que o Vila Ser se tornasse, o que o Vila Ser fosse. Porque ele fala que o Vila Ser, ele falava no texto dele, e eu utilizo esse texto, é um conjunto de casas, é uma vila. Então, cada um de nós profissionais, cada um dos pacientes que chegam aqui, dos parceiros que a gente faz atividades, cada um de nós somos uma casa. E o Vila Ser só existe porque nós somos esse conjunto de casas. Então, todos nós juntos constituímos o Vila Ser. E que, como uma vila, a gente sempre está em desenvolvimento, porque a nossa casa é assim, né? A nossa casa ela nunca está pronta. Ou a gente está construindo, ou a gente está reformando, a gente sempre está melhorando o espaço em que a gente vive, assim como o nosso espaço interno. Então, eu acho assim muito bacana o nome que a gente criou para esse projeto e a forma como esse artista captou e fez a nossa identidade visual, porque é isso que você falou. Juntos nós nos constituímos o Vila, né? O Vila Ser. Muito bom. Bom, enquanto a Daniela falava, aqui abaixo já tem os contatos do Vila Ser, né? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta, se você tem alguém que te inspira, né? Porque você está dizendo, são tantas pessoas que passaram pela sua vida, né? Tanto na psicologia quanto na música, por ter família musical, claramente deve ter algumas referências, mas quem é a pessoa que te inspira? Tem alguém que você olha e fala, olha, gosto muito dessa pessoa, siga os passos, alguma coisa nesse sentido. Ah, Paulo, eu penso que são várias pessoas, não tem só uma, porque eu tenho tantos encontros, tantos bons encontros na minha vida que, que vão me ajudando a me constituir quem eu sou, sabe? Então, assim, muitas pessoas, né? Os meus pais, que sempre me incentivaram, assim, a estudar, sempre teve um incentivo muito grande, assim. O meu irmão é uma pessoa muito querida, muito estudiosa, que eu sempre, né, vi uma força nele muito interessante. E no encontro, tem professores, né? Os professores da faculdade me marcaram muito. Mas, assim, essa tia que eu falo que é psicóloga é uma tia que marca bastante. Ela chama Sueli. Ela trabalha numa instituição em São Paulo, ela é de São Paulo. Ela é uma pessoa, assim, muito criativa, e ela me inspira muito. Tem um trânsito, assim, pela psicologia, pela arte, que eu acho muito interessante. E hoje, assim, na psicanálise, acho que grandes referências, assim, que me ensinam muito são os contatos que a gente teve no núcleo, né? A partir da formação que a gente fez. Então, assim, Patrícia Nunes,
Maria Aparecida Rocha, Pavan. Então, são pessoas assim que eu penso, poxa, que bacana que eu encontrei essas pessoas na minha vida. E como você encontrou o núcleo, né? Porque nós estamos falando do núcleo de psicanálise de Marília. Né? Você disse, olha, fiquei a minha vida toda em Ourinhos, mas de repente surgiu Marília. E como surgiu o núcleo de psicanálise? Deixa eu pensar o núcleo. Marília surgiu por conta da análise. Porque quando eu estava no terceiro ano de faculdade, começam os estágios. E daí eu sinto que eu fui muito com essa desculpa, sabe? Nossa, eu preciso começar a fazer psicoterapia, porque eu vou começar a fazer estágio, então tem que começar a fazer psicoterapia. Eu nunca tinha tido uma experiência, nunca tinha ido na terapia antes disso. E balela, né? Não é por isso que a gente vai para psicoterapia, mas foi o que me ajudou aí. Eu consegui chegar por essa brecha. E então eu comecei a fazer análise no meu terceiro ano de faculdade. E a minha analista é de Marília, e ela vinha atender em Ourinhos. Então, para Marília, eu fui porque, em um certo momento da vida, a minha analista parou de vir atender em Ourinhos. Ela ficou só em Marília, então, desde então, eu faço a minha análise em Marília. Mas eu não conheci o núcleo pela minha analista, eu já conhecia o núcleo. Eu já tinha referências já tinha ido fazer coisas na faculdade mesmo, de propagandas que o núcleo fazia, né, de divulgação que o núcleo fazia na faculdade. Então, na faculdade eu já tinha ido, mas com certeza a minha análise fortaleceu assim esse vínculo com o núcleo. Acho que foi muito pela análise mesmo, essa referência em Marília. E agora, com Vilacer, com Marília, onde a Daniela quer chegar, onde você pensa que você quer chegar na sua profissão, na sua vida, e com Vilacer. Tem alguma ideia? A ideia, assim, é constante desenvolvimento. Eu sou muito feliz porque as coisas que eu conquistei, eu fico muitas vezes surpresa, porque eu não imaginava que eu ia, assim, estar tão feliz com a minha vida, assim, eu falo, né, tão jovem, né, nem sou tão jovem, mas assim, mas me acho jovem, Mas é sim. mas assim, eu fico muito feliz, eu gosto muito da minha vida, do jeitinho que ela é, sabe? Então, assim, do meu casamento, né, da minha família, eu tenho 3 filhos, então, assim, acho que faz muito sentido tudo isso para mim, o Vila C, a clínica. Então, o que eu penso é continuar me desenvolvendo. Então, gosto muito do jeito que o Vila C está, assim, com toda essa vida, com todos esses clínicos aqui dentro. A gente está num momento assim de reforma, então a gente está investindo, fazendo uma sala bacana lá no fundo para, né, quando a gente puder voltar a se aglomerar um pouquinho, fazer cines, né, fazer rodas de conversa. Então, o Vilacer está assim nesse constante desenvolvimento. E profissionalmente também, cada vez mais poder fazer contato com pessoas que possam me agregar, fazer grupos de estudo, conhecer pessoas novas, continuar com as pessoas que tanto me ajudam a me desenvolver enquanto profissional. Eu penso que é continuar o desenvolvimento. Acho que não tem um lugar que fala assim, eu quero chegar nesse lugar. Eu não sei até onde eu posso Você já chegar. está nesse lugar. Penso que sim, mas é claro que tem uns sonhos, assim, tem uns planos. Então, assim, eu tenho muita vontade de escrever, de escrever livros, sabe? Eu tenho uns sonhos, assim, a serem conquistados. Né? Acho que... E que também estão caminhando, né, Paulo? A gente tem os nossos projetos, né? Até em comum, né, Paulo? Exatamente. E vai acontecer. Sim, Vai vai acontecer. caminhando e vai acontecendo. Sim. Está caminhando, está encaminhado. Em processo de vir a ser, é um processo constante. Exatamente. Essa vila eu acho que vai virar uma cidade, viu?
Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse? Tem alguma pergunta que você gostaria de responder? Acho que não, Paulo, porque eu falei de coisas. Eu retomei essa questão da música, porque você citou, não foi uma pergunta que você me fez, mas você citou e achei que tinha faltado falar disso em mim, não tinha me lembrado no começo de citar esse aspecto importante que me constitui. A gente falou do Vila Cera, a gente falou da psicanálise, falei um pouquinho da minha família. Penso que não, penso que acho que a Daniela sou eu, tô aqui. Tá? Então vamos lá. A gente vai caminhando para o final. Eu quero fazer um desafio com você. Eu vou falar uma palavra e você vai responder com uma palavra ou uma frase. Tá bom? Tá. É um bate-bola. O que significa, né? Sucesso. Fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Fracasso. Faz parte. Um medo. Medo. Nossa. Tem que enfrentar. Uma tristeza. Uma tristeza. Nossa, não. É. Tal, uma tristeza. É um momento que a gente está vivendo. Acho que essa é uma tristeza. Uma alegria. Ah, a vida. A vida todinha. Uma qualidade. A qualidade. Acho que perseverança. E para terminar, um sonho. Acho que o livro, a escrita. Muito bem. Bom, então é isso. Por hoje, penso que a Daniela esteve super presente, trouxe também o Vila, né? É uma satisfação tê-la aqui conosco. Este é um programa chamado Diálogos, aqui no canal do YouTube. Eu ainda não me habituei com essa história de curte, né? Nos siga e ative os sininhos, né? Tem tudo isso. E se quiser... Tem que construir uma frase. Exatamente, é. Agora, também abaixo tem os comentários. Eu gostaria que as pessoas pudessem, que vocês pudessem deixar os comentários para a gente ir conversando. Também vou deixar aqui os contatos, né? O Instagram do Vila Cera, o Instagram da Daniela. Tem Instagram profissional? A Daniela? É o meu Instagram. É o Sim, meu Instagram. É o meu Instagram onde eu coloco, né, as coisas profissionais também. E o Vila Ser tem um Instagram que conta um pouco da história do todo aqui, do pessoal, da família. Já está aparecendo aqui para nós. Então, Dani, muito obrigado, viu, por ter aceito aí esse desafio, né? Sem mesmo saber muito bem o que era, né? Mas é uma grande alegria tê-la como amiga, né? Tê-la conhecido no núcleo e a gente continua caminhando juntos. Com Muito certeza. obrigado. Com certeza eu aceitaria. Não precisa saber o que é, né? Quando a gente confia, a gente topa. Estamos juntos, Paulo. Tá bom. Então, nós ficamos por aqui, mais um programa Diálogos, e na próxima semana, quem será? Não sei, não sei quem vai ser. Com certeza alguém muito especial, como foi aqui a presença da psicóloga e psicoterapeuta psicanalítica Daniela Cáceres. Um abraço, eu que agradeço e até mais. Tchau, tchau.